Abra a tua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Em um dado instante, foi na minha última mensagem, Deus nos direcionou a falar sobre oração e um dos textos para dar base à mensagem foi o vaso na mão do oleiro. Naquele tempo e naquela hora, Deus direcionou que seria o suficiente apenas pincelar esse texto, mas hoje a gente vai estender um pouco alguns conceitos que a gente viu naquela noite. Hoje nós não iremos falar sobre oração. Hoje nós iremos falar sobre a forma que deforma. Esse é o título da mensagem. E eu peço muito a sua atenção, tá bom? E nós iremos caminhar um pouco dentro da Bíblia para que a gente consiga ter um discernimento maior sobre o texto. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor que se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Até aí. Pai nosso, muito obrigado pela sua manifestação no nosso meio, Pai. Tudo aquilo que eu sei, tudo aquilo que eu acumulei de conhecimento durante esses 34 anos de vida, Pai, eles não são absolutamente nada sem a sua iluminação e sem a sua revelação, Pai. Precisamos ouvir a tua voz nessa noite, Senhor. Nós te pedimos humildemente, meu Pai, nos fala aos nossos corações nessa noite, em o nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Essa palavra, embora você estivesse esperando uma palavra para o Dia dos Pais, ela tem muito a ver com o Dia dos Pais, porque eu quero também falar um pouco sobre identidade. E identidade é aquilo que você é. E o ser humano, ele não é, ele vai se tornando. Porque o único que é Deus, desde a eternidade. É por isso que ele diz assim: o eu sou, ele é o único que é desde a eternidade. Todos nós estamos, todos nós nos tornamos, todos nós caminhamos por uma direção, desejando encontrar o alvo e desejando encerrar a carreira. E esse Deus que deseja imprimir em nós essa identidade. E eu gostaria um pouco de falar sobre o vaso na mão do oleiro. E aí, para quem não me viu pregando da última vez, vai ser novo. E para quem me viu pregando da última vez, eu peço a tua paciência, a tua intercessão. O vaso na mão do oleiro é um texto muito, muito emblemático. O profeta Jeremias, por si só, é um livro muito emblemático. É um livro das simbolizações. É o livro que vai revelar o caráter de Deus também. E nessa hora, Deus fala para o profeta Jeremias: sobe e desce a casa do oleiro. E naquele momento ele vê uma cena, e que para mim é uma cena parabólica, uma parábola ali. Deus queria mostrar além daquilo que era o aparente, Deus queria mostrar além do óbvio. E ali ele vê o oleiro trabalhando, e em um dado instante o vaso se estraga, se quebra. E a Bíblia diz que ele se estraga na mão do oleiro. E aí, se a gente for fazer um pouco, uma reflexão, uma análise um pouco mais profunda desse texto, a gente vai perceber que não foi o oleiro que quebrou o vaso. O vaso é que se quebrou. O vaso é que se estragou.
Se a gente for fazer uma análise um pouco mais profunda, a gente vai perceber que essa ação de estragar não tem o oleiro como sujeito. Foi o vaso que se quebra. E isso me faz imaginar que também é uma visão sobrenatural. Porque para nós imaginarmos isso, nós teríamos de fazer com que um objeto inanimado se tornasse um objeto animado com vontades e emoções. Mas isso não é muito difícil de imaginar, posto que o vaso simbolizava o povo de Israel. E esse povo de Israel, ele tinha emoções, aspirações, vontades, era um povo que interagia com seu Deus. Então não há nenhum absurdo nisso. Há algum absurdo o vaso se quebrar? O absurdo maior é a mula falar, e maior absurdo ainda é o sujeito responder para a mula. Eu saio correndo. Eu tenho um hábito de falar com a minha cachorrinha. Bom dia, Pepe. Mas no dia que ela responder para mim, meu amigo, eu saio correndo, cara. Então o absurdo maior não foi a mula falar. O absurdo maior foi o sujeito tecer um diálogo com a mula. Então, para mim, companheiro, o vaso se quebrar, isso daí é café pequeno. Mas o vaso, de fato, ele se quebra. E a pergunta que eu te faço nessa noite é, por que esse vaso se quebra? Eu gostaria que você pensasse um pouco sobre isso. O vaso, ele estava sendo trabalhado na roda, e num dado instante, esse vaso, ele se quebra. Muita gente pensa que o oleiro quebrou. Tem essa questão dessa análise um pouco mais profunda, mas tem uma outra questão também muito lógica. O oleiro simbolizava quem aqui, gente? Deus. E se eu entender que foi o oleiro que quebrou o vaso, eu vou imaginar que o oleiro estava fazendo, aí de repente o oleiro diz assim, errei, não era isso? Aí ele vai, quebra e faz de novo. O oleiro é perfeito, porque é Deus. Esse vaso, ele de fato ele se quebra. E aí a gente precisa entender o porquê que esse vaso ele se quebrou. Algo na obra do oleiro não estava agradando o vaso. Alguma coisa que o oleiro fez, uma forma, uma curva, a maneira como o oleiro foi tratando o vaso, em algum momento deixou de agradar o vaso, e a única maneira que esse vaso teve, porque o vaso não é maior que o Criador, o vaso não poderia se rebelar contra o Criador, o oleiro não poderia bater no Criador, a única forma que ele teve de interromper a obra do oleiro e de sabotar a obra do oleiro foi se quebrando. Isso me faz pensar um pouco sobre Caim e Abel. Caim leva uma oferta para Deus e depois Abel vai e leva uma oferta para Deus e Deus não recebe a oferta de Caim. Amém, irmãos? E Caim vai e mata Abel. Caim estava com raiva de quem? De Deus. Ele não podia matar Deus, o que ele fez? Matou Abel. Mas ele queria matar Deus. Esse vaso ele queria ter interrompido de uma outra maneira, sem dor. Mas no dado instante ele vai, se parte, se quebra, tentando interromper a obra do oleiro. E sabe qual é a coisa mais linda? É que a despeito desse vaso se quebrar e sabotar a obra do oleiro, esse oleiro mantém a mão ali, para que no momento em que ele se quebre, ele se continue na mão do oleiro. Isso é lindo demais, isso revela a paternidade de Deus, porque o que Deus estava querendo fazer, o que o oleiro estava querendo fazer, era imprimir a sua identidade naquele vaso. Quantos de nós, diante de uma situação em que o oleiro está nos tratando ou está nos direcionando para algum lugar, a gente não interrompe a obra do oleiro e a gente sabota a obra do oleiro, como a gente não tem como brigar com Deus, a gente se sabota. É aquela amizade ruim, que você sabe que é ruim, mas a gente fica flertando com o inimigo. É aquela mulher do trabalho que você sabe que não pode se aproximar dela, porque ela está se insinuando, e mesmo assim a gente fica flertando com o inimigo.
É aquele homem da faculdade que a gente sabe que está te flertando, mas mesmo assim a gente fica flertando e a gente fica namorando o inimigo. Quantas vezes tudo na vida está indo muito bem, a vida está sendo promissora, está indo de vento em polpa, mas num determinado momento a gente faz uma burrada e essa burrada a gente está se sabotando. Quantas vezes isso não aconteceu? Esse sentimento de autossabotagem, que muitas vezes é inconsciente, mas outras vezes é muito consciente. Deus, eu não quero ser missionário, Deus te chamou para fazer missões. Senhor, eu não quero ser advogado, e Deus te chamou para ser advogado. Você quer ser surfista, mas Deus quer que você seja advogado. E no outro instante Deus te chamou para ser surfista, e aí você quer ser advogado. Você nunca será feliz se você viver os seus próprios projetos. Só há felicidade quando a gente cumpre o propósito de Deus. É por isso que a gente vê muita gente rica e muita gente infeliz. Porque gente rica e dinheiro não traz felicidade. E nem manda trazer. O dinheiro é o veículo que Deus entrega a algumas pessoas para abençoar outras pessoas. Mas se não houver uma entrega da pessoa em si, no propósito de Deus, ela pode ser a mais bem-sucedida de todas. Ela não será feliz. E a grande pergunta e a grande questão, meus amados, é que esse vaso, Deus começou a formar esse vaso a partir do barro. Mas me parece que Deus já havia dado a forma que Ele gostaria que o povo vivesse em Gênesis. E alguma coisa acontece na história da humanidade que rouba a forma original, e por conta disso Deus precisa novamente trabalhar com barro para dar a forma que Ele gostaria que o povo tivesse. E aí a gente vai refletir um pouco nisso no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 26. Amém? Diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Até aí. Deus já havia dado uma forma para o homem. Deus já havia completado a sua obra no homem. E aí acontece alguma coisa, e esse homem assume uma outra forma que deformou a forma original de Deus. Deus, volto a te dizer, Deus já havia dado uma forma para esse homem, mas no percurso e na caminhada, esse homem ele se perde, e por conta disso ele assume uma forma que deforma a forma original que ele tinha. E é aqui que está a forma do homem. Quando Deus diz assim, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. São duas palavras-chave aqui. Imagem e semelhança. Amém? Imagem e semelhança são sinônimos? Não. Imagem é o idêntico. Semelhança é aquilo que é parecido. E Deus usa tanto imagem quanto semelhança numa mesma frase. Ele diz que o homem seria a sua imagem conforme a semelhança. Olha só que lindo da palavra de Deus, que maravilhoso a palavra de Deus. Ele usa a palavra conforme, e essa palavra conforme é formando com, formar com. Olha a forma aí entrando, a forma que Deus queria que o homem tivesse. A forma seria a sua semelhança. Então esse versículo aqui eu posso ler tranquilamente assim: façamos o homem à nossa imagem,
formando com a nossa semelhança. Esse homem que seria a imagem de Deus, ele formaria com a semelhança do Altíssimo. E qual é a semelhança do Altíssimo? Qual é a formação do Altíssimo? A formação do Altíssimo é relacional, é Pai, Filho e Espírito Santo. O que Deus está dizendo aqui nesse versículo? O homem será a imagem enquanto ele formar com a nossa semelhança. Enquanto ele formar com a nossa semelhança, ele será a nossa imagem. E como é que a gente faz para formar com a semelhança? É nós estarmos em Deus e nós nos tratarmos uns aos outros como a Trindade se trata. É eu tratar o meu irmão como o pai trata o filho, e como o filho trata o Espírito Santo, e como o Espírito Santo trata o pai. Só que na nossa cabeça hierárquica, quando a gente fala assim, a primeira da pessoa da Trindade é o pai, a segunda é o Filho e a terceira é o Espírito Santo, a gente coloca como se fosse uma ordem hierárquica, mas não existe hierarquia na Trindade. O mais lindo ainda é que a Trindade, as pessoas da Trindade se submetem umas às outras. É o Filho que escolheu se submeter ao Pai. E o Espírito que escolheu se submeter ao Filho. Para que a obra da redenção do homem fosse completa. E aí a gente não entende isso. Quando esse homem, ele cai, ele peca, a primeira coisa que ele faz é botar o nome à mulher dele. Porque a palavra Adão era para o gênero humano. Quando Deus falava assim, Adão, vinha homem e mulher. A primeira coisa que o homem faz quando ele peca é perceber que ele é um ente diferente da mulher que Deus havia dado. E aí ele coloca Eva. Eva não foi o nome que Deus deu à mulher. Eva foi o nome que Adão deu à mulher. Lá no capítulo 5 de Gênesis. O interessante é que a Bíblia diz assim, quando o homem come do fruto do conhecimento do bem e do mal, seus olhos são abertos. Mas parece que naquele momento, o homem ficou cego. E por que a Bíblia diz que os seus olhos foram abertos? Seus olhos foram abertos para dentro de si mesmo. E esse homem que enxerga a si mesmo, ele vai enxergar o outro como segundo e terceiro. Não como constituinte de uma mesma unidade. A Bíblia diz que a sedução da serpente foi dizer que o homem seria conhecedor do bem e do mal. Agora eu pergunto para vocês, e eu tenho plena convicção disso, o homem a quem Deus criou era muito mais inteligente que eu, muito mais inteligente que qualquer pessoa aqui no auditório. Qualquer uma pessoa no auditório. Uma das provas disso é que ele deu nome a todos os animais. E, para mim, a tarefa maior do que dar nome aos animais é se lembrar do nome que ele deu para cada um desses animais. Eu posso sair dando nome para todo mundo. Agora, se lembrar depois. Então, não existe nenhuma dúvida de que o homem, após o pecado, emburreceu. E Adão era muito mais inteligente do que eu. A pergunta que eu faço para você, será que Adão não conhecia o bem e o mal? Será que Adão não conhecia o bem e o mal? É claro que Adão conhecia o bem e o mal. Mas ele conhecia o bem e o mal a partir de Deus. Para Adão, bom era aquilo que Deus achava que era bom. E mal era aquilo que Deus chamava de mal. A partir do momento em que o homem peca, ele passa a enxergar o bem e o mal a partir da sua própria concepção, do seu próprio olhar, da sua própria lente. E aí a visão de bem e mal, ela é muito relativa e foi relativizada hoje. Se eu perguntar para cada um de vocês o que é bom e o que é ruim, cada um vai me dar uma resposta diferente. E provavelmente a resposta vai ser assim: bom é aquilo que não me prejudica, e mal
é aquilo que me prejudica. Essa afirmação, tem algum absurdo nessa afirmação? Bom é aquilo que não me prejudica, é aquilo que me ajuda, e mal é aquilo que me prejudica. Essa afirmação é algum absurdo? Essa afirmação está certa? Você também pensa assim? Mas cada um vai ter uma concepção diferente daquilo que prejudica um e daquilo que não prejudica o outro. Então a nossa concepção de bem e mal, ela vai ser subjetiva e vai se relativizar. E por conta disso a gente começa a ter guerras. Dois povos lutando pelo bem comum de si mesmo, sem olhar para o bem comum do outro. E isso é muito complicado, porque na maioria das vezes as guerras elas começam dessa forma. Buscamos o nosso próprio interesse, porque perdemos a forma original e deformamos essa forma original com a forma que Satanás revelou e entregou para nós. E se nós perdemos a forma original, nós também perdemos a identidade original. E se nós assumimos a forma que Satanás nos deu, isso significa que boa parte do planeta Terra assumiu a identidade de Satanás e não a identidade de Deus. Isso é muito complicado, porque a partir daí, as guerras, o egoísmo, a fome, a competição, tudo isso entrou no mundo por conta desse homem que passa a se enxergar a si mesmo e deixa de enxergar o irmão. Quantos aqui conhecem a história de Narciso? Mitologia isso. Tem algumas variáveis dessa história, tá? Mas eu vou explicar para você como é que a religião ela trabalha nisso. Eu vou contar aqui uma historinha, uma fábula. Ela é até uma fábula interessante, tem algumas variáveis. Umas pessoas contam de maneira diferente, mas assim, o teor é o mesmo, tá bom? Narciso, e daí é que vem a palavra narcisista, é aquele camarada que não pode ver um espelho. Aí ele olha, ele está passando, ele olha no espelho, ele... Aí ele vai. Aí ele olha um espelho, o outro espelho, ele para. Aí para. De onde é que nasceu isso? Diz a fábula que Narciso era muito bonito. Não era só gatinho. Narciso era lindão, bonitão, uma beleza exuberante. Depois, pastor Cláudio, ore pelo Narciso. Aí Narciso, ele caminhava pela floresta e os seres mágicos, isso não é Bíblia não, tá? Isso é uma fábula. Vai ter gente aí saindo dizendo que o pastor falou de seres mágicos da floresta. Vai falar, o pastor fumou umzinho. Mas vamos voltar à história de Narciso. Narciso, ele caminhando na floresta, aí os seres começavam a perseguir o Narciso para ver o Narciso. Narciso era muito bonito, muito bonito. E um dos lugares que Narciso se escondia para ter sua privacidade era a beira de um riacho. Aí ele ia e se escondia perto do riacho e olhava para o riacho, e quando ele olhava para o riacho, ele perdia horas ali, porque ele se via. Ele se via e ficou apaixonado por si mesmo. E volta e meia, os seres, os duendes, gnomos, curupira e saci pererê correndo atrás do Narciso. E Narciso corria. E aí ele se via no espelho do rio e ficava se apaixonando e dizendo, como eu sou bonito, como eu sou gatinho. Chega um dado instante que Narciso, de tanto olhar, ele acaba ficando muito fraquinho, muito fraco. Ele acaba morrendo de inanição, porque ele decidiu não se alimentar mais. Ele decidiu apenas olhar para a sua própria imagem. Outras versões dizem que Narciso escorregou e caiu. Mas de uma forma ou de outra, Narciso morreu. Seja ele afogado ou por inanição. E onde Narciso morreu,
nasceu uma flor muito bonita, e aí as pessoas colocam... Foi, Lazário? Está rindo para mim? Aí Narciso, nasceu uma flor que deu não fica rindo não, que a parada que eu vou falar depois é sinistra, cara. Nasceu uma flor, e essa flor deram o nome de Narciso para essa flor. E um dia, os seres da floresta, lembrem que é uma fábula, tá? Foram conversar com o rio. E chegando perto do rio, percebeu o rio muito triste. E aí perguntaram assim para o rio: rio, você de fato tem motivos para estar triste. Todos nós corríamos atrás de Narciso para ver sua beleza, e você era o único que tinha o privilégio de ver a beleza de Narciso. Aí o rio responde: Narciso? Narciso era bonito? Aí os seres respondem: claro, rio. Você não viu Narciso bonito? Ele vinha aqui, estava contigo. O rio vai e responde: nunca percebi que Narciso era bonito. Acontece que todas as vezes que esse menino vinha até mim, era a única oportunidade que eu tinha de me ver refletido nos olhos dele. Era Narciso que nunca viu o rio, mas se via no rio, e o rio que nunca viu Narciso, mas se via através dos olhos de Narciso. Sabe o que a religião diz? A religião diz bem assim: se olhe no irmão, para que você faça o bem a esse irmão. Mas não existe nada mais narcisista do que se ver através do irmão. Vou repetir. Não existe nada mais narcisista do que se ver no irmão. Porque embora você até faça o bem para o irmão, você está fazendo o bem pelo motivo errado. Porque na verdade você está fazendo o bem porque se vê nele. E aquele que se vê no irmão não vê nada além de si mesmo. Aquele que se vê através do irmão não consegue enxergar o irmão. E embora possa fazer obras de caridade, possa fazer obras de ajuda, possa fazer obras de benfeitorias para esse irmão, na verdade ele faz essas obras, mas com a motivação corrompida. Porque para fazer o bem, ele precisa se ver no irmão, como se estivesse fazendo para si mesmo. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia não diz para eu me ver através do irmão. A Bíblia diz para eu ver o irmão. Eu preciso ver o irmão. Porque se para eu fazer o bem para o irmão, eu preciso me ver no irmão, isso é narcisismo. Isso é um modelo religioso. Deus não está nisso. É até muito bonito. E as religiões pregam isso, mas na doutrina, na sã doutrina dos apóstolos, no Evangelho de Cristo, a gente não encontra isso. A gente precisa enxergar o irmão. E tendo a gente visto esse irmão, percebido esse irmão, nós precisamos enxergar Cristo nesse irmão. E aí não é eu me enxergar no irmão, é eu enxergar o irmão dentro de mim. Porque quando eu enxergo o irmão dentro de mim, eu trago para mim as misérias desse irmão. E é exatamente isso que a palavra misericórdia significa. Míseros e córdia, miséria e coração. Trazer a miséria do irmão para dentro do meu coração, para que a partir daí eu possa ser cristão, para que a partir daí eu possa refletir Cristo e materializar o amor de Deus para esse irmão. Não é apenas fazer o bem. É fazer o bem pelo motivo certo. Porque quando a gente faz o bem pelo motivo errado, isso não adianta absolutamente nada. Se o motivo e as motivações estiverem corrompidas, a ação vai estar corrompida desde a sua raiz. E toda árvore que há corrupção na sua raiz vai gerar um fruto de corrupção também. Mas quantos aqui já não ouviram? A gente precisa se enxergar através do irmão. Heresia, narcisismo. Porque para eu fazer o bem para o outro, eu preciso botar um espelho no outro, para me ver no outro, como se estivesse fazendo bem para mim mesmo. Misericórdia. É isso que a religião prega. Mas não é esse o Evangelho de Cristo. É isso. Essa é a forma que deformou a forma original de Deus. Eu preciso me ver em tudo e me encaixar em tudo. Eu preciso estar em tudo.
Eu preciso levar vantagem em tudo. Eu preciso ser o centro das atenções. Eu preciso estar em tudo. Nós não somos um umbigo do universo. Deus não tem filhos prediletos. Deus não tem filhos preteridos e nem preferidos. Todos nós somos iguais diante do Pai. E diante desse Pai, que age com todos com justiça, nós sabemos que diante dele alcançamos misericórdia, porque nele temos tanto a graça quanto a misericórdia. Agora, que tipo de evangelho é esse que nós temos vivido? E quando o olheiro começa a obra, a gente reclama. Pedimos o tratamento de Deus, mas quando o olheiro começa a trabalhar, e deixa eu te falar uma coisa, o olheiro começa a trabalhar e vai usar outros para te moldar. Bom é quando o pastor te pega no gabinete, companheiro, porque no gabinete você tem misericórdia. Mas o complicado é quando você pede a Deus assim: Deus, me ensina o que é humildade. Aí o teu patrão vai e te humilha. E naquele momento de processo de formação do olheiro, você decide se sabotar e se quebra. E rompe todo o processo e responde como não deveria responder. Você e nós abortamos todos os dias processos que constituem e que trazem vida. Voltando para Gênesis, não existia contradição entre forma e conteúdo. A forma, ela apenas apontava para o conteúdo. Não existia contradição. O homem não fingia ser o que não era, porque a sua forma, ela era coerente ao seu conteúdo. Então essa contradição, ela não existia. Quando o homem peca e cai e se afasta de Deus e coloca os seus olhos voltados para si mesmo, esse homem começa a viver essas contradições, de mostrar o que não é e de aparentar o que gostaria de ser. E aí a gente pede todos os dias: Deus, me dá fé. Aí o filho vai e cai doente. Deus, me ensina a ter sabedoria. Aí Deus vai e corta o suprimento financeiro, restringe um pouco para te ensinar o que é ter sabedoria. Deus, me ensina o que é graça. E aí alguém te ofende e Deus está te mandando ir até essa pessoa para ter uma atitude de graça. Deus, me ensina o que é ter misericórdia. Aí alguém vai, te ofende, te humilha e Deus está requerendo que você atue com graça e misericórdia na vida dessa pessoa. Todos os dias, a partir do momento em que você acorda, a roda do oleiro ela começa a se mover e o oleiro começa a botar a mão para ir te moldando. Só que num dado instante o vaso ele se revolta e se sabota e quebra tudo e interrompe o processo que traria vida. Porque hoje para nós é muito mais importante a forma do que a formação. E por conta disso a gente se esquece o privilégio que é estar nas mãos do oleiro sendo moldado por ele. É um privilégio, querido, ser moldado pelo oleiro. Em Cristo, nós temos a nossa forma resgatada. E em Cristo, Deus apresenta para nós: esse é o vaso. E todos os outros vasos devem ser como esse vaso. Abra a tua Bíblia em Romanos capítulo 12, verso 2. Diz assim a sua Bíblia: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O apóstolo ele usa duas palavras aqui: conformar e transformar. O interessante é que em Gênesis usa a mesma palavra, conforme, e conformar é a mesma coisa. Só que em Gênesis você vê Deus se esforçando para que esse homem seja conforme, e em Romanos você vê o apóstolo relutando para que esse homem não seja conforme o mundo. E então ele usa duas palavras, conforme
e transforme. Conformar e transformar. São duas palavras que são quase contrárias, não chega a ser contrárias, mas apontam dois caminhos completamente diferentes e que têm a mesma raiz. Tanto conformar quanto transformar vem de forma. Conformar, como eu disse antes, é formar com. E aí a gente pensa que é apenas forma. Mas quando a Bíblia fala de forma, ela também está falando de essência. Porque o homem original era aquele que não tinha nenhuma contradição entre forma e conteúdo. O conteúdo apontava para a forma e a forma apontava para o conteúdo. Não era uma natureza dicotômica, era uma natureza única, era uma natureza une, era uma natureza plena, era uma natureza que estava intrinsecamente ligada uma à outra, forma e essência. Quando o homem peca, um conceito se distancia do outro e ele acaba tentando mostrar o que não é. Mas o apóstolo diz bem assim: não entre na forma do mundo, não assuma a essência do mundo, não seja uma natureza com o mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deixa eu contar uma coisa aqui para você. Muitas vezes na minha vida, eu já tive muitas crises, continuo tendo crises, e peço a Deus que continue me colocando em crise. Mas essas crises são resolvidas e acabam vindo outras crises. Uma das minhas crises é olhar para esse mundo e dizer assim: há tanta morte, há tanto crime, há tanta desigualdade social, Deus não pode ser bom. Honestamente, meu irmão, mesmo caminhando na igreja com os irmãos, pensei muito sobre isso. Por que o bebê morre? Por que o filho do justo morre? Por que o justo morre de bala perdida? Por que há tanta desigualdade social? Deus não pode ser bom. Até que eu encontrei esse versículo. O que o apóstolo está falando para nós é: não entre na forma desse mundo. Porque se conformar é entrar na forma, transformar é ir além da forma. Trans é de transpassar, transatlântico, ir além. Então o que ele está dizendo aqui? Transformar é muito mais do que mudar. É muito mais do que mudança. Transformar é ir além da forma. E o que o apóstolo está falando aqui para nós é: não permaneçam na forma desse mundo, mas caminhem além da forma, caminhem além daquilo que é aparente, porque só então vocês conseguirão enxergar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Enquanto os nossos olhos estiverem no que é aparente, a gente não vai conseguir perceber que Deus é bom. Mas quando a gente vai além da forma, eu posso declarar: Deus é bom em todo o tempo. Deus é bom o tempo todo. É a forma que nos aprisiona. E para que você vá além da forma, há uma necessidade da renovação do seu entendimento. E essa renovação de entendimento só é possível através de uma coisa chamada fé. E através da fé, eu trato as coisas que não são como se já fossem. Através da fé, os meus olhos não estão postos naquilo que eu vejo, mas estão postos naquilo que eu não posso ver, mas que é a minha firme convicção. Nessa noite, Deus ele te convida a caminhar além da forma. E o último versículo fica em Gálatas 6:17, só a primeira parte. O apóstolo diz bem assim: eu trago as marcas de Cristo em mim. Ele declara: eu trago as marcas do oleiro em mim. Eu estive sendo moldado pelo oleiro o tempo todo. E talvez a marca do oleiro em nós sejam cicatrizes de dores. Mas essas cicatrizes de dores vão redundar na glória do nome de Deus. Eu não sei o que você tem passado. Eu sei da minha história. E eu sei que eu venho de uma história de muita dor. Eu não sei o que você tem passado.
mas enxergue aquilo que você tem passado e aquilo que você tem passando como a roda do oleiro sendo movida e do oleiro te moldando para que ele consiga imprimir em você a sua identidade. E a partir daí você possa declarar: portanto, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E essa natureza nova, querido, vai nos apontar para além da forma. E não mais ficaremos apavorados com aquilo que é aparente. Não mais nós ficaremos apavorados com aquilo que acontece à nossa volta, porque a forma será apenas o detalhe, porque aqueles que são transformados caminham além da forma e caminham para além daquilo que é aparente, em direção à excelência de Deus, irmãos. Amém? Vamos orar ao Senhor, abaixe seus olhos.